Paz do Senhor, meu pastor Wesley Gené Carlos, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e toda essa obra que está sobre os seus ombros, em nome de Jesus. Quero externar a Deus a minha alegria e agradecer a audiência aí de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Eu estou vendo aqui no chat mensagens dos irmãos de Arco Verde, de Juazeiro da Bahia, Petrolina, Cabrobó, nossos irmãos de Garanhuns, Brasília. Deus em Cristo abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus seja enviada nessa noite, com poder e autoridade para as nossas vidas. Quero convidar a todos para abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7. É o terceiro livro do Novo Testamento. Fala sobre o centurião de Cafarnaum. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1, nos diz a palavra de Deus. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que ele conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando-se para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, essa passagem bíblica encontra-se no Evangelho de Lucas. Lucas era médico e foi um dos servos do Senhor Jesus Cristo que escreveram livros da Bíblia Sagrada. Ele escreveu 2 livros, o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Conta-nos a história de um centurião de Cafarnaum. Centurião, ele era de uma hierarquia do exército romano, porque o Império Romano dominava sobre Israel, sobre a terra naqueles tempos. E sendo centurião, ele comandava um exército de 100 soldados, por isso o nome centurião. Ele comandava a centúria. Muito bem. Ele era responsável pelo exército romano naquela cidade de Cafarnaum. E nos conta o versículo 2, Lucas registra que ele tinha um servo, um escravo, um empregado daquele centurião. E Lucas diz que esse servo estava doente e moribundo. Chama a atenção que esse centurião, mesmo ele tendo autoridade, mesmo tendo recursos financeiros, ele não desistiu do servo. Ele foi até Jesus interceder pelo servo que ele possuía. Lucas só diz que o servo estava doente. Porém, Mateus, no capítulo 8, versículo 6, Mateus vai dizer qual é o tipo de enfermidade que aquele servo possuía. E Mateus registra assim: e o centurião, versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico. Era essa a doença daquele servo. E violentamente atormentado. Ou seja, o homem estava paralítico e estava oprimido por Satanás. Por isso que Mateus registra que ele estava atormentado. Quando eu leio essa passagem bíblica, eu quero fazer aqui um parênteses. Eu lembro da minha avó, no final da década de 80,
A minha avó, ela foi acometida por uma enfermidade na coluna, que ela ficou quase 1 ano sem se levantar da cama, ali na cidade de Petrolina. Meus pais, novos convertidos, juntamente com 2 tias minhas, nós fomos ali orar na minha avó, porque os médicos deram o diagnóstico de doença na coluna, não vai mais andar, está enferma, está com problema na coluna. Naquela noite, quando nós iniciamos a oração, um demônio falou, se manifestou na boca da minha avó, eu lembro, dizendo até ser o preto velho que estaria ali para destruir a vida da minha avó. E no final da década de 80, nós oramos, o demônio foi expulso, na mesma hora minha avó voltou a andar. Glória. O que a medicina não faz, o meu Jesus faz. 1 João capítulo 3, versículo 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Assim era a situação daquele servo. Ele estava atormentado por espíritos malignos que o deixaram paralítico, porque o centurião jamais iria contratar alguém sendo paralítico. Não, naquela época não se contrataria um servo sendo paralítico. Ele tornou-se paralítico por influência de Satanás. Quando os anciãos vão ter com Jesus, eles falam: mestre, é justo que o Senhor ajude o centurião, porque ele mesmo nos construiu a sinagoga. Eles quiseram até demonstrar as boas obras daquele homem, mas Jesus não se importou com as obras daquele homem. Simplesmente Jesus disse: eu vou até a casa dele, porque Jesus gostava de ir na casa das pessoas. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha de 12 anos que estava morta. Jesus entrou na casa de Jairo, e eu quero dizer que Jesus está entrando na tua casa nessa noite. E quando Jesus chega na casa de alguém, quando o evangelho chega na casa de alguém, a luz logo expulsa as trevas e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Na casa onde Jesus entra, a paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Receba a presença gloriosa de Jesus nessa noite no teu lar, porque Ele está entrando na tua casa nessa noite. Muito bem. Naqueles tempos, os judeus não andavam na casa de romanos, na casa de gregos, que eram considerados os gentios. A gente vê na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando Pedro é levado pelo Espírito Santo à casa do centurião Cornélio, também, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28, Pedro fala assim: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum. Mesmo os judeus não indo para a casa de soldados romanos, para a casa de estrangeiros, Jesus, quando veio ao mundo há 2000 anos atrás, ele quebrou paradigmas, ele quebrou protocolos, ele entrou na casa de fariseus, ele entrou na casa de romanos, enfim, Jesus não fazia acepção de pessoas. Chegou numa cidade de Samaria, foi conversar com uma mulher à beira de um tanque, e a mulher disse: tu, sendo judeu, falas comigo? E Jesus, que veio para quebrar protocolos e paradigmas, pregou a palavra de Deus e salvou a cidade de Samaria, a começar pela pregação àquela mulher. Quando Jesus vai chegando na casa daquele centurião, a Bíblia nos diz aqui no versículo 6: mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O centurião tinha uma posição social. O centurião era o comandante do exército romano naquela região. Mesmo assim, ele humilhou-se debaixo das mãos de Deus. Ele reconheceu que Jesus Cristo era maior que ele, que a sua autoridade estava na terra, mas a autoridade de Cristo está acima de tudo e de todos. E a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele vos exaltará.
Se nós nos humilharmos debaixo da mão poderosa do nosso Deus, a seu tempo, Ele vai estender as suas mãos sobre nós, porque todo aquele que se humilha, que clama, que ora nos pés do Senhor Jesus, tem vitória certa, tem resposta certa. E a mensagem de Deus nessa noite: te humilha debaixo das mãos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e Ele vai te exaltar. No versículo 7, o centurião diz: eu não julguei-me digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho um soldado sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Aquele homem demonstrou que tinha realmente autoridade na terra de mandar um soldado: faz isso, e ele fazia, ele obedecia. Tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que ele reconheceu que a autoridade de Cristo não era terrena. A autoridade de Cristo estava acima de tudo e de todos, era uma autoridade espiritual. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, Pilatos perguntou: tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo é espiritual e está acima do reino material. Nós, como súditos deste reino, temos gozado a paz, a alegria, o renovo do Espírito Santo em nossas vidas, porque fazemos parte deste reino, e este rei chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Agora, no dia 2, teremos eleições para escolher os nossos governantes, sim, governantes terrenos, mas já temos um rei que governa sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia Sagrada nos diz aqui no livro de Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6, ele começa dizendo que, sendo em forma de Deus, referindo-se a Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os poderosos desta terra, todos os reis, presidentes, príncipes, terão que se prostrar um dia e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória ao nome de Jesus eternamente. E aquele homem então reconheceu a soberania de Cristo, o poder de Cristo, a supremacia do nome de Jesus. E quando Jesus ouviu isso, Jesus Cristo disse: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus não elogiou quando os judeus disseram: olha, ele é um homem bonzinho, ele construiu a sinagoga, ele ama a nossa nação. Essas coisas para Cristo não valem nada. Mas quando o homem declarou que tinha fé em Deus, de que se Cristo apenas dissesse uma palavra, o milagre iria chegar na casa dele, Jesus disse: não encontrei tanta fé, nem no estado de Israel, porque aquele homem era romano. E eu quero finalizar com essa expressão daquele homem no versículo 7. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Muito bem. A Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis capítulo 1, que tudo que Deus criou foi pelo poder da palavra. Nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Tudo que foi criado, Deus criou pelo poder da sua palavra. Deus falava, as coisas aconteciam. Deus falava e aquilo que não existia passava a existir. E o que me chama a atenção é que em João capítulo 1, versículo 1, nos diz a palavra de Deus,
que Cristo estava com Deus na criação da terra, na criação de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito bem, logo entendemos que Cristo, juntamente com o Pai, Deus o Pai, e o Espírito Santo, estavam agindo na criação, e quando eles diziam: haja luz, a luz aparecia. Haja sol, o sol apareceu. Haja lua, a lua apareceu. Produza as águas, peixes e animais aquáticos, e as águas produziam. Deus falava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as coisas começavam a acontecer. E aquele centurião romano, até mesmo não sendo judeu, até mesmo adorando outros deuses romanos, Júpiter, Marte, enfim, ele reconheceu que Cristo tinha poder, com apenas uma palavra, resolver o seu problema. E foi isso que Cristo fez. Cristo parou na metade do caminho, liberou a palavra de vitória, e o servo na casa daquele homem foi sarado, foi curado pelo poder da palavra de Cristo. Deixa eu finalizar nessa noite para te dizer: você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer penitência, basta apenas uma palavra de Cristo para o milagre chegar na tua casa, chegar na tua vida, chegar no teu lar. E Deus manda eu te dizer nessa noite: tem palavra sendo liberada na casa de crente nessa noite. Enquanto você está ouvindo essa mensagem, Deus está dando ordem a teu respeito, e a vitória está chegando. E eu quero te fazer um convite, meu prezado ouvinte, você que ainda não é crente, se essa palavra tocou no teu coração, escreva aí no chat dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, e nós vamos orar por você. Mesmo à distância, você vai ser abençoado como já está sendo abençoado, porque não há limites para o nosso Deus. Ele está aqui nesse estúdio, mas está aí bem pertinho de você, está falando contigo, está liberando palavra, está curando enfermidades nessa noite. Sim, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da unção do Espírito Santo, nós repreendemos agora toda e qualquer enfermidade e declaramos a cura na tua casa, a cura no teu lar, a cura na tua família. E se você crê em Jesus, escreva aí no chat: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Nós vamos orar pela tua vida, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida.